Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula sobre a química da visão e mais para frente falaremos também sobre o daltonismo. Essa aula nós vamos então aprofundar um pouco mais, né, e mais para frente no nosso estudo então sobre a química da visão, né, vamos entender então coisas a mais que estão envolvidas nesse processo, né, como por exemplo a luz. A luz, então, está totalmente envolvida no processo da visão, né? Onde a gente tem a luz incidindo dentro do nosso globo ocular, chegando na retina e então ativando, né, as células que nós vimos, né? Que são os bastonetes e os cones. E aí, a partir de lá, né, ocorrem então reações químicas que enviam impulsos nervosos, né, levando informação então sobre se há luz ou não em um ambiente e as cores envolvidas nesse ambiente. Bom, então vamos entender o que é a luz. Porque pelo que a gente viu, né, além da alimentação, o outro processo que nos faz enxergar é justamente a presença da luz. Então, se não há luz, a gente não enxerga nada e nem as cores também, né? Então, o que é a luz? Vocês conseguem me dizer o que é a luz? Vocês conseguem me dizer por que por exemplo, na foto da lâmpada, né? Por que a gente tem uma sombra envolvida ali? Vamos entender essas questões hoje. Então, o que é a luz? A luz nada mais é do que radiação eletromagnética, que está envolvida então, né, os fótons, que são pequenos pacotes de energia, e então a radiação eletromagnética composta pelos fótons, ela também nos dá energia. Outra coisa que é muito interessante também sobre o porquê estudar a luz, né? Ela não está ativa, presente apenas na nossa visão, mas também dando energia a muitos ecossistemas, né? Como, por exemplo, a fotossíntese das plantas também está diretamente envolvida com a luz, a energia, a radiação eletromagnética que vem do Sol, por exemplo, gerada pelo Sol, ela serve para ajudar a aquecer a Terra, né? Então, como vocês veem, a radiação eletromagnética, ela também nos dá energia, é uma forma de energia. Bom, então vamos entender um pouco melhor sobre a luz. Nós temos algo conhecido como a dualidade onda-partícula. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a luz ela pode se comportar tanto quanto onda, tanto quanto partícula. Mas já adianto que na maioria das vezes a gente vai considerar a luz como uma onda, certo? Bom, então, por exemplo, se a gente vê a luz, né, o caminho da luz saindo de um laser, por exemplo, nós vamos ver que ela tem um caminho linear, né? Então, essa seria o porquê da gente considerar também a luz como uma partícula, né? Porque ela faz o caminho de uma partícula. Porém, se a gente tiver uma situação de fendas, né? Por exemplo, indicadas aqui como F1, F2 e F3, a gente vai ver a luz, a radiação eletromagnética, ela vai ter um comportamento ondulatório, um comportamento de onda, que a gente pode ver muito bem, né, quando a gente joga uma pedrinha em um rio ou tem gotas em um copo d'água, por exemplo, a gente consegue ver esse comportamento de ondas. Bom, então as ondas eletromagnéticas elas vão se comportar dessa forma, como da imagem, né? Então elas saem do objeto irradiador, né? Da onde elas vão ser transmitidas, formando então, e a forma que elas vão se comportar, que elas vão se propagar, né, no espaço, vai ser através das ondas. Nós vamos ter a onda meio que dividida, né? E a gente vai considerar uma parte positiva da onda e uma parte negativa dessa onda. Outra coisa que a gente pode observar também, que eu posso falar para vocês, é que essa parte positiva da onda nós vamos chamá-la de crista e a parte negativa nós vamos chamá-las de vale. Entre uma crista e outra,
nós vamos entender, né, vamos identificar como uma onda. Então, um comprimento de onda é justamente essa volta, esse caminho completo. Nós temos então também outra questão importante, né, que é a amplitude da onda, né? E também nós vamos ter algo chamado de frequência, que é a quantidade, né, que a onda se repete, né? Que esse comportamento se repete em um espaço de tempo, né? Então, o comprimento da onda, né? Quanto maior for a repetição dessa onda, maior vai ser a frequência, né? E quanto menor será a frequência dessa onda. Vamos entender um pouco melhor analisando esse espectro eletromagnético. Nós vamos ter então que a luz, então, é uma onda eletromagnética e a gente tem uma gama de tipos de onda magnética representados aqui nesse espectro eletromagnético. Então, aqui a gente tem representado justamente as ondas com a sua frequência e o seu comprimento de onda. Vocês lembram que o comprimento de onda ele é visto de uma crista até a outra, e aí essa frequência vai ser justamente a quantidade que esses comprimentos de onda se repetem. Então aqui nós temos uma maior frequência, porque está se repetindo muito mais essas ondas, e aqui a gente tem uma menor frequência, porque o comprimento de onda está maior. Então, a frequência que ele forma as ondas, que ele faz esse movimento completo, é menor, certo? Então, a gente pode ver aqui no nosso espectro eletromagnético, a gente tem indicado aqui embaixo o tamanho desse comprimento de onda, né? Aqui a gente inicia em nanômetros e depois a gente vai passando para centímetros até chegar em metros, que são os maiores comprimentos de onda, e aqui os menores comprimentos de onda. Então, nós vamos ter os raios gama, vamos ter os raios X, vamos ter a radiação ultravioleta e logo após nós vamos ter a luz visível, que está aqui o nosso espectro visível de luz representado as cores. Ou seja, é justamente aqui, nesse comprimento de onda, de 400 nanômetros a 700 nanômetros, que nós vamos enxergar as cores. Então, tudo que nós enxergamos é radiação entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. E aqui a gente vai ver, então, as cores e distingui-las. Então, mais para frente, a gente tem a radiação eletromagnética em infravermelho e depois as ondas de rádio, radar, TV. Bom, o que importa para nós, né, nesse caso da química da visão, é justamente o espectro de luz visível, né? O resto a gente não enxerga, apenas aqui no espectro de luz visível. Então, analisando justamente as cores, né, aqui a gente tem uma outra forma do espectro eletromagnético que nós estávamos vendo da outra vez, ainda na escala de nanômetros, né, do comprimento de onda. A gente tem aqui, então, a representação das cores, né, e os comprimentos de onda respectivos, né. Então, a gente vê que o azul, ele tem o menor comprimento de onda, né, e, portanto, ele tem a maior frequência. Esse comprimento de onda se repete muito mais rápido, né, muito mais vezes em um período de espaço. E assim vai aumentando. Nós temos as cores, né, verde com 550 nanômetros e a cor vermelha, que é a cor de maior comprimento eletromagnético, né? E então menor frequência, porque demora mais para que se atinja a nova crista, né? Então, sabendo que o corpo humano ele enxerga nesse comprimento de onda e distingue as cores, né? Conforme seus comprimentos de onda e frequência, vamos entender então como que a gente enxerga as cores
nos objetos. Como que a gente vai enxergá-los exatamente? Como é esse processo de tal objeto tem tal cor? E por que que isso acontece? É isso que a gente vai entender agora. Então, por exemplo, se vocês olharem aí do lado de vocês, por que a capinha do meu óculos de sol é vermelha? O que que explica isso? Por que que eu enxergo vermelho naquela capinha? Vamos entender isso agora. E para isso a gente vai ter que entender então a ideia de reflexão, absorção e refração da luz. Bom, então o primeiro exemplo seria a reflexão. O que que acontece, né? A gente tem então uma fonte de radiação eletromagnética, né? Então gerando luz. E aí o que acontece? A gente tem um objeto, né? Chega nesse objeto. Esse objeto ele reflete a luz, ou seja, ele não absorve essa energia eletromagnética que está chegando nele. Ele está refletindo a luz. A outra ideia que a gente tem seria a absorção. Então, a partir daquela fonte eletromagnética gerando os comprimentos de onda em diferentes comprimentos e frequências, né? Nós temos aqui nos exemplos vermelho, verde e azul. O objeto aqui, no caso, ele está absorvendo essa energia eletromagnética. E nós temos também a opção da refração, que é a partir daquela fonte, a energia eletromagnética, ou seja, a luz, chega sobre o objeto e ele é transmitido com uma diferença de angulação, né? Esse caso aqui da transmissão da luz, né? A gente tem uma mudança na angulação, ele é muito visto na água, né? Por exemplo, quando você tem um objeto dentro de um copo d'água. Você vai ver essa diferença de angulação, né? Como se o lápis tivesse quebrado, mas na verdade ele não está quebrado. E isso é porque a luz que incide aqui, uma mudança na sua angulação, o que gera essa mudança significativa na nossa imagem. Agora, tendo esses possíveis comportamentos, né, em mente, a gente vai poder observar eles, né, tanto na reflexão quanto na observação, na absorção para objetos, né? Então aí para poder explicar como que a gente vê as cores nesses objetos em tudo que a gente vê. Então vai ser basicamente pela reflexão, ou seja, a luz chega, mas é refletida, não é absorvida, e na absorção, quando enfim essa energia, né, a luz é absorvida pelo material. A luz, por exemplo, irradiada, né, vindo essa radiação eletromagnética do Sol, chega num objeto e parte dessa energia pode ser absorvida ou também refletida. E esses comprimentos de onda que forem refletidos no material, no objeto, é o que a gente vai enxergar, é o que vai chegar no nosso olho. Porque o que for absorvido vai estar contido no objeto e o que for refletido é o que vai sobrar para nós conseguirmos enxergar. Então aqui nós temos um exemplo. Nós temos a maçã, que a gente enxerga ela como vermelho, certo? Como que isso acontece então? Justamente a minha explicação anterior. A luz visível, a radiação eletromagnética que vem do Sol, que nós enxergamos é a luz visível, lá de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Ela chega, então, na nossa maçã, e a maçã ela vai, então, absorver todos esses outros comprimentos de luz, menos o vermelho. O vermelho, então, ele é refletido, digamos que ele volta para o espaço, né? E essa luz refletida é justamente a luz que nós enxergamos. Então, nós enxergamos esse material, né? Esse objeto, essa fruta, no caso, como vermelha, porque ela está recebendo a energia eletromagnética, mas ela está refletindo justamente as cores no espectro visível, né, do vermelho. Então, tendo isso em mente, vamos ver alguns outros exemplos e eu gostaria de ver, né, se vocês conseguiram compreender essa explicação. Então, por exemplo, se vocês olharem aí, vocês podem ter uma mochila perto de vocês
E por acaso ela é azul também. Vocês já saberiam explicar por que ela é azul? Vamos lembrar então de novo. O objeto é azul, né? Porque ele está recebendo todas as luzes no espectro visível da luz, né? Todos os comprimentos de onda, com as suas diferentes frequências também. E ele está absorvendo todas as outras cores, menos o azul. O azul está sendo refletido nele, ou seja, como o exemplo aqui indica, né? A radiação eletromagnética do comprimento, que vai ser azul, né? Ele chega na superfície do material e já é refletido. E é justamente isso que a gente enxerga. Outra ideia também, um penal vermelho. Por que ele é vermelho? Porque ele está absorvendo todas as outras cores, né, do nosso espectro visível e está refletindo o vermelho, como no exemplo da maçã, justamente, né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês que nós tínhamos as células de bastonetes e as células de cones. E os cones, a gente tem 3 tipos que absorvem 3 tipos de radiação eletromagnética, ou seja, a luz, que são os cones vermelhos, verdes e azuis, que são como a nossa visão, né, a visão humana é formada a partir desses 3 comprimentos de onda específicos que a gente acabou de ver na nossa aula, né, acabou de aprender. Bom, então imagino que vocês devem ter se perguntado, né, se a gente só enxerga, se as nossas células receptoras, né, fotorreceptoras, só captam esses 3 tipos de radiação, por que a gente enxerga as outras cores, né? Eu posso dizer para vocês que quando o nosso olho capta o que está sendo refletido pelos objetos, muitas vezes pode acontecer de não estar sendo refletido apenas uma cor. Como a gente viu nos exemplos ali, né, da mochila, estava refletindo apenas o comprimento, né, a radiação eletromagnética respectiva do comprimento da luz da cor azul, certo? Mas muitas vezes eles podem estar refletindo mais de uma cor, mais de um comprimento eletromagnético respectivo da luz. E isso gera, como aqui indicado, né, a combinação das cores formando novas cores, completando então, né, o nosso espectro visível da luz. Então, por exemplo, se um objeto refletiu tanto a luz eletromagnética respectiva do comprimento de onda da cor azul e da cor verde, nós podemos ver essa cor aqui, ó, juntinha entre essas cores. Se refletiu o comprimento de onda respectivo da cor azul e da cor vermelha, nós podemos enxergar o rosa. Se refletiu o comprimento de onda, né, respectivo da cor vermelha e da cor verde, nós enxergamos o amarelo. E essa é a mágica das diversas cores que nós podemos enxergar através do nosso olho humano. E se vocês observarem aqui no meio, né, a gente tem também, coincidindo todas as cores, né, a gente enxergaria branco. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Vamos focar aqui justamente nessa combinação das cores para que a gente enxergue novas cores. Então, como exemplo, a gente tem os pixels, que funcionam justamente como os nossos olhos. O que acontece? Os pixels, eles são a menor parte, né, do que compõem as telas de computadores, de TV, de celulares. Justamente eles têm essa combinação das cores vermelho, verde e azul, assim como os nossos receptores lá dentro dos nossos olhos, né, na nossa retina, que são os cones. Então, eles basicamente estão fazendo o mesmo trabalho dos cones. Eles estão basicamente emitindo essa radiação eletromagnética para os nossos olhos, com intensidades diferentes, que fazem então com que a gente enxergue uma gama de milhares de outras tonalidades e outras cores.
Então, a gente tem aqui do lado, né, que 256 tonalidades, da mais clara à mais escura, que combinadas geram mais de 16 milhões de possibilidades de cores para que nós enxergássemos. Então, é assim que funciona a tecnologia hoje em dia. Eles estão, através dos pixels, né, representando, né, digamos assim, funcionando da mesma forma como o olho humano vê. A gente tem 3 receptores, que são dos cones, né, verde, vermelho e azul, e a partir do que é refletido sobre os materiais, a gente tem uma combinação desses comprimentos de onda das luzes eletromagnéticas que representam as cores e tonalidades que nós vemos. Bom, mas e as cores preto e branco, que a gente comentou agora há pouco também, né? Como que elas são formadas? O que acontece? Se a gente viu que para a gente enxergar uma luz em um objeto vermelho, por exemplo, ele tem que absorver todas as outras cores do espectro visível e refletir a cor vermelha. Mas e no caso do preto e do branco? A gente sabe, né, que nas cores visíveis a gente não tem essas cores presentes lá. Como que isso acontece? Vocês saberiam me dizer? Bom, já adianto para vocês que tem tudo a ver com aquela ideia que a gente viu agora há pouco de reflexão e de absorção da luz eletromagnética. Então está aqui, ó. Para a gente enxergar o branco, nós temos que toda a radiação eletromagnética do espectro visível, de 400 nanômetros a 700 nanômetros, que chegar a uma superfície que for branca, ele não vai absorver nada, ele vai refletir tudo. Então, reflete todas as luzes. E aqui nessa figura, né, só está representando o vermelho, mas todas estão sendo refletidas. Ou seja, não tem cor aqui, apenas a luz, né? Isso indica, né, pro nosso olho, né, lá nos bastonetes, que tem luz sim chegando aqui, mas todas estão sendo refletidas, e é por isso que é branco, né? Não tem cor. E no caso do objeto preto, o objeto preto é como se fosse um grande buraco negro. Ele absorve tudo. Então, ele absorve todos os comprimentos de onda e não reflete nada. E aí, isso representa, então, né, isso é o que a gente enxerga de preto. Ou seja, a luz chega, mas é totalmente absorvida. Então, é como se não tivesse luz nesse objeto, porque ele está totalmente absorvido. Bom, pessoal, então agora que a gente já sabe como a gente enxerga as luzes, o que indica a luz, o que indica os objetos pretos e brancos, como que a gente enxerga as cores, o que é a luz, o que são comprimentos de onda, vocês têm então agora disponível um software para que vocês possam justamente explorar essa questão da formação das cores. Então, vocês vão ter ali, né, no software as possibilidades de enviar a luz eletromagnética, né? Tanto vermelha, quanto verde, quanto azul. E aí vocês vão começar a fazer essa combinação de tonalidades, de quantidade de um, de outro, e vocês vão ver a formação das novas cores acontecendo, como ocorre no nosso olho humano. Então é isso, pessoal, por hoje.